turma, a gente vai fazer a nossa última questão que fala sobre função de primeiro grau, né? A equação do primeiro grau. E aí eu quero que vocês imaginem esse problema da décima questão, como é que vocês iriam resolver ele, né? Qual é a melhor maneira, através de uma equação, como é que eu descrevo essa equação? Vocês vão perceber que essa é uma questão básica, que precisa apenas de interpretação e das informações básicas que uma equação do primeiro grau solicita. Então, bora lá, né? Para ver aqui a questão. Ela diz o seguinte: um aluno ganha 5 pontos por exercício que acerta e perde 3 por exercícios que erra. Ao fim de 50 exercícios, tinha 130 pontos. Quantos exercícios ele acertou, né? Um aluno, meu Deus do céu, o que eu vou fazer nesse tipo de questão? Turma, a gente pode definir o seguinte, ó, vou tentar colocar aqui a caneta de uma outra cor, pegar e colocar aqui a caneta azul. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, x, vou dizer, por exemplo, que x é a quantidade de acertos. E y, vou botar de uma outra caneta aqui, deixa eu apagar aqui, y. E y, por exemplo, y são os erros. Colocar. Então, x são os acertos e y são os erros. E aí, o que eu posso fazer para começar a definir essa minha equação? Uma coisa eu sei o seguinte, o que eu posso raciocinar? Segundo o que o enunciado me deu, eu sei que... Vou botar aqui de verde. Segundo o que o enunciado me deu, ele me disse que eu tinha 50 exercícios. Então, eu posso botar uma equação. Eu, por exemplo, tenho 50 exercícios e eu tenho duas possibilidades. Uma de errar e a outra de acertar, né? Não tem uma terceira opção. Então, eu posso dizer que x, que são os acertos, x, vou colocar aqui, x, mais os valores de y, eles, no máximo, quando somados, eles têm que ser iguais a 50. Essa é uma primeira equação que eu consigo extrair desse meu enunciado. Ou seja, independentemente da quantidade de acertos ou erros, quando eu somar tudo que eu acertei e que eu errei, eu vou chegar exatamente ao valor 50, né? Então, se eu errar 49 e acertar uma, eu vou ter 50 questões. Então, independentemente dos valores de acertos ou erros, eu posso concluir que x mais y, ou os meus acertos ou os meus erros, eles são iguais a 50. Essa aqui é a nossa primeira equação, né? E aí, eu vou deixar ela aqui, eu quero que vocês observem com relação a essa equação. Eu quero que vocês pensem o seguinte, segundo o enunciado que ele nos disse. Ele disse que 5 pontos por exercício, 5 pontos cada vez que ele acerta, né? Então, eu posso dizer que ele vai ganhar 5 vezes x, cada vez que houver um acerto, menos, né? 3, é 3 que ele dá? 3 vezes o valor de y, né? Y são erros. Então, cada vez que ele erra uma, ele perde 3 pontos. Cada vez que ele acerta, ele ganha 5. E cada vez que ele erra, ele perde 3. E a pontuação que ele fez, segundo o enunciado, foram de 130 pontos, né? Então, aqui é igual a 130, que aqui é o total. X, lembrando que são os acertos, y, lembrando que são os erros. O que eu posso fazer? Como o meu interesse é descobrir os valores que são dos acertos, e os acertos eu defini como a incógnita x, né? Eu escolhi essa letra, eu vou isolar todo mundo e substituir em função do meu x, né? Então, eu vou, por exemplo, ver quanto é que seria y, né? Então, seria aqui uma equação. Y, olha aqui em cima, y é igual a 50, o x eu vou passar ele para o outro lado, deixa eu mudar aqui, botar o vermelhinho, o x eu vou passar ele para o outro lado, quando ele passar para o outro lado, ele vai passar com o sinal trocado, né? Então, esse aqui, menos x. Então, hipoteticamente, eu vou adotar aqui, por enquanto, que o valor de y
é igual a 50 menos x. E nessa minha equação aqui, aonde tiver y, eu vou colocar 50 menos x. Então, vai ficar, repetindo aqui, ó, 5x, né? 5 vezes x. Aí, eu vou ter aqui o sinal de menos 3. O valor de y agora é o quê? Eu vou substituir aqui, 50 menos x. 50 menos x. Que é igual a 130, né? Então, aí eu vou utilizar agora a propriedade aqui, ó. A propriedade distributiva vai ficar 3 que multiplica o 50 e 3 que multiplica o menos x. Deixa eu mudar aqui e vou voltar para a cor verde. Então, eu vou ter 5x menos 3 mais 50 vai ser a mesma coisa que menos 3 vezes 50 vai ser igual a 150. Multiplicação aqui, turma, de sinais diferentes. Um é negativo e o outro é positivo. Menos 3 vezes o valor que eu tenho, por exemplo, aqui em x, né? Sinais iguais. Então, vai ser aqui, por exemplo, mais 3x. Tudo isso aqui é igual a 130. Agora, o que eu tenho? Eu tenho a presença, deixa eu colocar aqui, vermelho. Eu tenho a presença de alguns termos com incógnitas e outros termos sem. Então, eu vou isolar só quem tem incógnita de um lado. Então, 150 ele vai passar para o outro lado com o sinal trocado. Então, vai ficar 5x mais 3x é igual a 130. O 150 passou com o sinal trocado, aqui vai ficar mais 150. 5x mais 3x, isso aqui é igual a 8x. 8x é igual a 150 mais 130 mais 150, isso aqui é igual a 280. X é igual a 280. E aí eu vou ter que estar aqui multiplicando. Quando eu passar para o outro lado, ele vai passar com o sinal inverso, né? E o sinal inverso da multiplicação é a divisão. Então, vai ficar x é igual... Opa, eu até coloquei ali. Aqui. X é igual a 280 dividido por 8. X, nesse caso, é igual a 35. X é quem mesmo? Acertos. E vamos lá ver o que ele está pedindo. Ele diz, ao final dos exercícios, ele tinha 130 pontos. Quantos exercícios ele acertou? Então, ele acertou 35 questões. Bem aqui a resposta. E assim a gente finaliza esse episódio de equação de segundo grau. É uma questão bem simples, que bastava vocês converter esses valores.